É uma grande honra estar aqui. Eu estou muito tranquila, muito calma, porque eu estou entre amigos e amigas, né? Então, é a nossa turma de corredores, então estou muito tranquila. Primeiro, eu queria agradecer esse convite da Mizuno, muito obrigada. Eu já fiz essa palestra, mais ou menos, coloquei alguns dados hoje sobre mulheres e corrida, mas eu apresento normalmente essa palestra em empresas e é sempre muito emocionante. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo para um público de corredores em um ambiente de corrida. Então, eu acredito que vai ser realmente muito especial. Bom, hoje é um dia especial por ser o Dia da Mulher e nós todas aqui vamos falar sobre isso, juntas, nossa conversa. Vou passar aqui. Então, como ele adiantou, eu sou mãe da Maria Eduarda, tem 16 anos a minha filha, eu sou formada em administração de empresas e contabilidade, trabalhei no escritório de contabilidade por 20 anos e há 5 anos eu estou no Tênis Certo como sócia, apresentadora e fiz aquela transição de carreira para o digital, que é algo novo para muita gente, é um negócio muito bacana e estou nesse trabalho já há 5 anos. Como atleta, eu corro há 12 anos e tem algumas marcas aqui que eu gosto sempre de falar porque é um orgulho. Fui a melhor brasileira na Maratona de Berlim em 2019, a melhor brasileira em Tóquio 2023, em Londres 2023, a primeira atleta amadora na Maratona de Barcelona com 2 horas e 55, que é uma marca, inclusive, que eu tatuei no meu braço por ser muito importante. A gente fala que pace não importa, e realmente o pace não importa, mas em alguns momentos vale a pena a gente buscar aquilo que a gente quer. E para as mulheres, às vezes, isso também... Até outro dia eu vi um post falando sobre a pressão do pace, o meu era o contrário. Diziam que eu não ia conseguir, e quando eu consegui, eu falei, que delícia, né? Que é você fazer alguma coisa que alguém disse para você que você não seria capaz. Falei que eu trouxe alguns números de mulheres em corrida, e eu vou falar especificamente da maratona, porque é uma distância que eu participo bastante, eu participo inclusive de eventos internacionais em que a gente conversa muito, e é impressionante como esses números lá fora são muito parecidos com os nossos números também, mostrando que não é fácil para uma mulher sair para correr, e principalmente distâncias maiores. Quanto mais tempo ela se expõe na rua, mais difícil é. Então aqui eu trouxe alguns números para vocês entenderem o quanto é novo isso. A Maratona de Boston é a mais antiga do mundo, em 1897 foi a primeira edição. Só em 1964, uma mulher teve coragem de correr essa prova sem se identificar. Catherine Switzer, ela entrou na prova sem falar o sexo dela e ela correu essa prova. Nós temos fotos aqui que são emblemáticas com o organizador tentando retirá-la da prova no momento em que ele percebeu que ela estava na prova. E é interessante que só em 1972 é que Boston aceitou as mulheres para se inscreverem efetivamente, para que elas não entrassem escondidas, né? Então, se vocês forem perceber, é um tempo longo até, porque naquele momento eles achavam que uma mulher não teria capacidade de correr uma distância tão longa, não era saudável para nós. E só em 1984 foi a primeira participação oficial das mulheres nas Olimpíadas em Los Angeles, e quem ganhou essa prova foi Joanne Benoit, que na Maratona de Berlim em 2019, ela correu lado a lado comigo, com 63 anos, e a gente terminou em 3 horas e 2. Vou repetir, 63 anos, 3 horas e 2. Então, para quem dizia que não seria possível, são números que falam que é possível. Agora eu vou trazer um número da Maratona de São Paulo do ano passado, de 2024. Foram 3.999 atletas que completaram essa maratona, sendo 3.399 sendo homens, 85%, e 600 eram mulheres, 15%. E quando eu estava lá, eu fiz um vídeo dessa maratona e só tinham homens. E alguém me perguntou, nossa, as mulheres estão atrás, largaram em outro lugar? Não, eles largaram juntas. Só que representamos muito menos em relação aos homens. Eu estou falando de uma maratona de São Paulo, que é uma cidade grande, e uma maratona internacional. E aí eu fiz na época um questionamento. Será que as mulheres não querem participar? Ou será que elas não têm oportunidade de aumentar as suas distâncias? E aí
começou uma discussão, né? Começou, não, eu quero, não quero. E aí, de repente, um monte de mulheres começaram a escrever que elas gostariam, mas que não tem possibilidade. E aí apresentam os desafios. A falta de segurança é o principal deles. Quando você fala de falta de segurança, sair para correr longas distâncias, 2 horas, 3 horas, onde é que você vai correr em lugares seguros e que você possa fazer isso antes do dia começar? Porque normalmente as mulheres têm trabalho, têm filho, têm a casa, têm o dia a dia, então ela tem que fazer isso antes de começar. Onde ela vai achar isso? No meu caso, eu moro em São Bernardo, eu tenho que dirigir 1 hora para poder chegar na USP ou na cidade, no Ibirapuera. Então eu vivo isso, eu sei que é difícil. Você se arrisca, você levanta de manhã e fala, e aí, vou ou não vou? É um medo que os homens não sabem o que é isso. O medo não é de ser assaltada, é de ser assediada. Então, é constante. E essa pressão não te faz bem. Você fica, e aí, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí acontece alguma coisa com alguém, você fala, você tem que, e aí, vou, não, eu vou, eu vou, eu vou. E essa briga é estressante. É um negócio mental que você fica discutindo, sabe? E, além do que, as pessoas, pra que fazer isso, né? Pra quê? Não tem necessidade. Então, sem dúvida nenhuma, dos desafios, a falta de segurança é o principal. Falta de percursos longos e sem buracos e desníveis. Cada desnível que tem, quando você vai para longa distância, é uma torção, 2 torções, 3 torções, vira uma lesão. E aí você não consegue avançar, sempre com dores, você não sabe de onde vem. Mas é por conta dos percursos muito ruins que nós temos aqui. Lembrando que assim, as cidades não foram estruturadas para os corredores. A corrida ela é algo novo. E a gente fala, a corrida virou moda agora, né? Quer dizer, já há alguns anos, e aí depois da pandemia deu esse boom de corredores, e é algo que tem que ser discutido urgente com as cidades. Já tem cidades, Fortaleza, por exemplo, que já criou espaços. Eu falo muito sobre Santos, que também tem espaços, mas as cidades precisam falar sobre isso e se organizar. Não adianta esperar deles. A gente é que tem que começar a cobrar para poder ter espaços. E, além deles, as empresas também têm um papel muito forte, né? Então, esse espaço que a gente tem aqui da Mizuno tem que ser comemorado, tem que ser compartilhado e divulgado, né? A gente tem que divulgar, mas a gente tem que valorizar também. Porque isso aqui não é uma obrigação. Está sendo feito para atender a nós, né? Então, imagina se toda empresa fizesse isso, seria muito legal. Ou quem está ligado ao esporte, né? Então, a gente vem também com falta de tempo, casa, trabalho, filhos, isso tudo entra na nossa lista. Falta de informação e treinos específicos. A mulher tem que ter um treino diferenciado dos homens, por conta de ciclo menstrual, por conta de cada fase, momento da vida. Então, quanto mais você procura esse tipo de informação, mais as suas distâncias vão melhorando. Pressão estética e envelhecimento, isso existe também, por incrível que pareça, existe, né, essa pressão. E eu costumo dizer que viver envelhece, né? Cada ano que passa, você vai ficar mais velha. Mas você ter um propósito, uma linha de chegada, isso nos torna diferente das outras pessoas. Até falo que nós não somos normais, né? Deus me livre de ser normal, porque o normal acha que você tem que ser eternamente jovem, isso não existe. Que bom que a gente está envelhecendo, significa que nós estamos vivas, né? E ter uma prova, ter sequências de prova ou ter distâncias faz a gente respirar. Então esse é o nosso momento de respiro. E mudanças hormonais e corporais também é algo que atrapalha muito todo o processo de treinamento. Faz parte, né? Então momentos assim, como eu faço com a menstruação, como eu faço com a minha TPM, tudo isso precisa ser muito organizado no seu ciclo. E isso os homens nunca vão entender. Nunca vão entender o que é correr com cólica, né? Que é algo bem difícil e desafiador. São coisas que a gente administra. Então, cada vez que você for sair para correr, lembre-se que isso faz parte do ser mulher. E antigamente eu brigava muito com isso. E hoje eu abraço esse feminino. O maternar, o feminino. Isso nos faz diferente. E é a nossa grande força. Eu trouxe também um material falando sobre os benefícios da corrida. Esses dias me mandaram uma mensagem assim, como fazer para sair para correr sem a culpa. E é engraçado isso, culpa por sair para correr, culpa por sair para se cuidar. Isso existe, gente. Então, toda vez que alguém te perguntar por que você corre, e você falar para essa pessoa, responda que é pela sua saúde. Além do todo, né? Mas pela sua saúde. Porque
comprovado cientificamente que a corrida ela melhora a saúde cardiovascular, ela tem um controle, ela ajuda no controle de peso, então você vai passar o que normalmente as pessoas ganham 2 quilos a cada ano, ela consegue ajudar esse processo para que você não tenha esse aumento de peso a cada ano. A saúde mental, comprovadamente, já tem estudos, inclusive, mostrando pessoas que associaram corrida no processo de tratamento e conseguiram diminuir a dependência de remédios químicos, né? Então, realmente a corrida faz essa parte de saúde mental para que você se mantenha bem e correndo. E algo muito importante e novo é a redução de risco de câncer de mama. Isso é novo, esses estudos são novos. Isso que eu falei, a corrida está vindo com tudo, mas os estudos estão vindo também. E mostra que existe uma grande conexão com o esporte e redução de risco de câncer de mama, por conta de você conseguir controlar o peso, conseguir controlar a sua ansiedade, e tudo isso afeta na produção do câncer. Então, assim, eu fico perguntando, se tivesse um remédio que reduzisse problemas cardíacos, que te ajudasse a controlar a sua ansiedade, que ajudasse a controlar todas o seu dia a dia e que reduzisse o risco de câncer, você iria tomar? Quanto você iria pagar por esse remédio? E esse remédio está disponível para todos nós. A gente já faz parte desses consumidores, né? Então, para nós faz muito sentido. Só que eu vejo as pessoas, quando você fala sobre isso, elas ficam, não, mas como que é o remédio? Esse é o remédio. Essa é a nossa fonte. E está disponível, né? Então, isso precisa ser... Vocês todos fazem parte dessa propagação de comunicação, né? Então, quando alguém fala, por que você corre? Pela minha saúde. Tudo isso. E de verdade, né, gente? Hoje a gente está numa onda de Ozempic, de não sei o quê. As pessoas pagando absurdos por remédios que não garantem. O pior de tudo é que não garante. Parou de tomar, parou de funcionar. E aqui a gente tem tudo isso. Agora eu vou falar um pouco do que é a maratona para mim, ou as corridas, do que é essa corrida para Vale. Eu comecei a correr para emagrecer, como a maioria das mulheres, em 2013, e eu comecei de uma forma assim, vou sair para correr. Participei de uma prova, e nessa prova, em 2013, eu tive contato com pessoas, e foi a primeira vez que eu vi pessoas correndo juntas, que foi com a Lobo Assessoria. Eu encontrei o Rodrigo Lobo, encontrei outros corredores, falei, gente, mas as pessoas reúnem para correr, elas se unem, né? Eu não sabia, eu saía para correr de vez em quando. E achei aquilo fantástico. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu vou fazer parte disso. Eu quero fazer parte dessa loucura de corredores. E um pouco depois, eu assisti uma matéria da Carol Barcelos, no programa Fôlego Máximo. Ela foi participar da Maratona de Jerusalém. E aí, aquilo me pegou. Porque se fosse um homem falando, eu não teria prestado atenção. Se fosse uma menina super forte, com um corpo lindo, eu não teria prestado atenção. Mas a fama dela que me pegou foi porque eu já era mãe e eu estava querendo sair desse processo de ser só mãe. Eu fui muito mãe, né? Engordei muito, fiquei em casa. A maternidade foi muito especial para mim, a ponto de me esquecer um pouco. E aí essa frase que ela falou me marcou demais. Tudo é diferente depois de ser mãe. A mulher fica mais forte e mais resistente. Quero muito que minha filha tenha orgulho de mim. Essa frase foi importante para mim. Era isso que eu falei. Será que se eu correr uma maratona, a minha filha vai ter orgulho de mim? Sabe? Eu fiquei pensando. E eu falei, poxa, a minha filha é tão pequenininha, eu quero que um dia ela olhe e que ela tenha orgulho da minha história. Mas não só como contadora, porque eu já era uma mulher que tinha uma vida estruturada, tinha meu trabalho, mas aquilo tudo me parecia muito comum. E na corrida, eu me transformava. Eu era a minha heroína naquele momento. Não era mais uma pessoa comum como todas as outras pessoas. Então aquilo me marcou demais. E eu falei, eu vou fazer uma maratona. E naquele ano eu resolvi correr a Maratona de São Paulo. Sem muito treinamento, com 5 meses só. Eu fui para a primeira maratona, não façam isso em casa, não é legal. Mas foi importante, porque ali eu decidi que eu ia correr para sempre. Foi ali que eu falei, não, eu não fui bem, eu me senti muito mal, mas eu vou continuar fazendo isso. E isso foi muito importante para a história da minha vida.
Eu falei, o ano que vem eu volto à Maratona de São Paulo, mas muito mais estruturada. E, de fato, Peraí, deixa eu ver se vai. Agora foi. De fato, foi isso que eu fiz na minha vida. Então, todos os anos eu comecei a correr uma maratona por ano e fui pegando gosto, até que em 2016, 2015 eu peguei índice para correr a maratona de Boston. E quando eu fiz a maratona de Boston, deu um outro estalo na minha cabeça, que são fases, tá, gente? Quando você começa, depois você vai fazer 10, depois você vai fazer 21, 42, e você vai conhecendo um mundo gigantesco. E de repente eu cheguei em Boston, que tem mais de 100 anos de corridas, né? De vida, né? Eu cheguei lá e falei, meu Deus! Existe um monte de gente maluca como eu, né, louco, que corre no mundo inteiro para chegar até aqui, e todo mundo se matando para conseguir índice, né? Então você olhava para o lado, você vê pessoas assim, iguais a você, não fisicamente, mas assim, doido igual, sabe? Que um veio da China, o outro veio do Japão, o outro veio de não sei onde. Caraca, todo mundo aqui é junto, corredor, e todo mundo largando junto, e você junto ali com aquele pessoal. E eu falei, caramba, eu quero completar todas as majors. Eu vou dar um jeito, não tinha na época, não tinha dinheiro, não tinha nada, zero. Então eu falei, alguma coisa vai acontecer, eu sei que eu só preciso estar me mantendo em movimento. Eu preciso correr para que eu me mantenha em movimento. E foi isso que eu fui fazendo. É até interessante, essa foto aqui, ó, do Rio, 2016, não, 15, é que eu tive cãibra. Eu estava muito feliz que eu estava conseguindo o meu índice, e aí eu tive cãibra, precisei parar. Aqui já sou eu caída. Então, quando eu falo para vocês que eu sei o que é ficar caída, que é no final da foto ficar caída, é que eu sei, né? Então, assim, levanta. Ao final é hora de levantar. Né? Caiu, levanta, vamos para cima. E aqui entra uma parte que é um pouco mais sensível. Eu nunca, como eu falei, nunca apresentei isso para os meus amigos corredores, então desculpe se eu ficar um pouco emocionada, que é realmente um momento que eu mais difícil da história, mas vamos lá. Por que a corrida foi tão importante na minha vida? Né? E eu sempre falo, nada é por acaso. Por que foi tão importante eu me manter correndo? Porque foi a corrida que me levantou. Então, ter uma meta, ter uma linha de chegada e falar, é para lá que eu vou, me fazia não olhar para o lado e ver as coisas difíceis. Por quê? Em janeiro de 2018, meu marido foi diagnosticado com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. E a primeira coisa que a gente se pergunta é por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Eu não fiz nada de errado, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo, mas por que isso está acontecendo comigo? E por que não você? E por que não? Porque todos nós estamos aqui para enfrentar alguma coisa. A gente já nasce sabendo que vai enfrentar alguma coisa, que a gente não lembra disso e não se prepara. A gente acha que, vamos levar, tá tudo bem, estou com saúde, mas não vai ser para sempre. E naquele momento foi essa chegada, não vai ser para sempre. Eu descobri, estudando a doença, que 70% dos cuidadores, ou eles morrem, ou eles desistem. 70% é muita coisa. E ali eu entendi, eu não sou a maioria, eu nunca fui, eu não faço parte da maioria, eu faço parte da galera que vai para o outro lado. É aqui? Então eu vou criar um jeito de ir para o outro lado. E foi isso que eu fiz. Comecei a estudar a doença, estudar quem eram as pessoas que podiam ajudar, como a gente ia organizar tudo isso para poder chegar a ter uma tranquilidade, uma dignidade enfrentando a doença. Era isso, só isso que eu precisava. E eu precisei aprender muito. A minha casa virou uma UTI, eram 7 dias por semana, 24 horas, com mais de 20 pessoas entrando e saindo da minha casa. E quando você lida com pessoas, é muito difícil. Você precisa ter um controle emocional muito forte, porque cada uma das pessoas são diferentes. Tem pessoas muito boas, tem pessoas que não são muito boas. Eu tive que lidar com pessoas muito loucas, no meio desse processo, e eu falava, caramba, a doença já é muito difícil. Imagina você lidar com pessoas difíceis nesse processo, lidar com liminar, então você tinha que ter paciência de conversar com pessoas e não sair gritando, porque as pessoas não te atendiam por coisas simples. Então você tinha que ir lá muito calma, respirar fundo e resolver as coisas que você precisava resolver com calma. E a minha terapia era a corrida. Então eu ia de manhã, fazia meus treinos,
Chegou um momento que eu coloquei uma esteira em casa e, na verdade, eu morava no 7º andar, moro ainda no 7º andar, e essa esteira chegou na minha casa. Uma marca falou para mim, olha, eu queria muito te mandar alguns produtos, eu queria que você usasse. Aí eu, que produto você tem? Eu tenho uma esteira, eu tenho isso, tenho aquilo. E aí, de um dia para o outro, uma pessoa, essa marca, né, a Kikos, mandou uma esteira de 25 mil reais para minha casa. Então eu falava, nada, é por acaso, né? Eu tenho que continuar correndo e eu vou continuar treinando. E era esse o momento que eu treinava. Bem cedo, antes das trocas dos turnos, dos enfermeiros, de toda a turma. E o que me motivava a fazer isso era... E isso é muito importante, gente. Você tem que ter consciência das coisas que estão acontecendo com você. Por isso que eu falei, por que a corrida é importante? Porque ela vai te trazer saúde. Quando você tem consciência disso, você entende por que as coisas funcionam. E eu entendia. Se eu não estiver bem, a minha filha não está bem, meu marido não está bem, e a minha casa toda vai desabar. Eu preciso estar bem. Tudo pode desmoronar do meu lado. Eu não posso desmoronar. E a corrida me dava isso. Eu ia para lá, fazia o que eu tinha que fazer, fria, calma. Vai lá, faz seu treino, volta para casa e vamos lá, seguimos sempre muito bem. Aí você fala, você não estava bem? Eu nem parava para pensar. Era não parar para pensar. Segue, segue, segue. É como se eu tivesse, a vida me preparou para esse momento. É como se eu tivesse sempre no quilômetro 36 de uma maratona, todo dia. Eu acordava e falava, eu estou no 36, levanta. Respira, bora, não olha para o lado, segue em frente, vamos lá. E pensava nisso, e vamos em frente. Cada um dos dias a gente foi enfrentando dessa forma. Aqui eu tenho uma imagem de um momento muito especial. Peraí. É que eu... Peraí, gente. Desculpa, fui eu que avancei aqui. Essa é uma imagem muito especial, de uma memória muito especial que eu tenho, porque a gente levou 6 meses para conseguir tirar o Eduardo da cama. E muita gente me pergunta, Val, de onde você tira a sua força? Eu lembro. Sabe o que é você querer sair da cama e você não conseguir levantar, você não tem, seus neurônios não te movimentam mais? Eu sei, eu vi isso. E eu trabalhei 6 meses para conseguir pagar, não era só questão do dinheiro, a cadeira custava 35 mil reais, mas não era só o dinheiro, era fazer com que uma empresa alemã produzisse do tamanho certo, e ele era um homem, meu marido era um homem alto, 2,4 metros, então produziu uma cadeira para o tamanho dele para trazer, isso demorou 6 meses, e a gente acorda, e a gente não se liga no milagre que é ter neurônios motores funcionando, que fazem assim, ó, vamos viver, sabe? E quando a gente conseguiu tirar ele da casa e levar para receber a filha dele, foi a maior das emoções. Então, naquele dia eu senti, é isso que eu sei fazer. Eu sei fazer isso, eu sei levantar pessoas, eu sei ser firme para poder fazer o que tem que ser feito e conseguir realizar uma coisa simples, que era receber a filha chegando da escola. E é uma memória muito forte, né? Esse foi, sem dúvida, entre muitas memórias que eu tenho, essa é uma das memórias que eu tenho muito forte e que, quando eu olho para trás, eu agradeço por não ter desistido. Eu agradeço por todas as vezes que eu pensei em desistir, eu falava, não, vamos lá, mais um dia, mais um passo, vamos fazer mais uma coisinha, porque, gente, juro para vocês, não era fácil. Parecia que até pessoas, assim, na minha cabeça era simples, mas era tudo muito burocrático, tudo muito difícil. E você tinha que ter uma paciência para poder lidar com essas situações todas. Eu acho que isso era uma das coisas que mais me deixavam irritadas.
E aí eu corria, isso passava, sabe? Vai correr que vai passar. O Edu faleceu em junho de 2019 e foram, sem dúvida, os piores dias da minha vida. Nada te prepara para a morte. Você pode até saber que a pessoa está morrendo porque ela está passando por um processo paliativo, mas nada te prepara para essa força. Quando ela chega, ela te derruba de um jeito que você fica meses, anos. Eu converso com pessoas que estão há anos lidando com luto de marido, filho, mãe, pai, porque nós somos família. Em algum momento vai acontecer, nem quando você se prepara para isso, quando chega você fica abalado. E eu tinha a Maratona de Berlim para correr naquele ano. Maratona Berlim 2019. E eu falei, eu vou correr essa maratona, e eu vou correr essa maratona abaixo de 3 horas, porque eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que continuar. Quanto mais parecia que a vida me batia, mais eu falava, eu vou fazer mais força, e eu vou continuar mais concentrada, porque isso vai dar certo. E eu cheguei em 3 horas e 2, não consegui chegar no tempo que eu queria. Cheguei com o Joanne Benoit correndo do meu lado. E foi um momento assim que, às vezes, eu tinha 22 quilômetros para correr numa segunda-feira, e as pessoas na internet, quando eu falava, corri, falava assim, nossa, o marido acabou de morrer e ela está correndo. Mal sabiam essas pessoas que era isso que estava me salvando, né? E outra coisa muito importante, eu aprendi a não julgar. Às vezes minha cabeça quer falar alguma coisa, mas você não acho, não estou no lugar dela. Só quem está na guerra sabe o que é a guerra. Só quem está passando por aquilo. Aí eu me silencio, me calo e falo, não sei, não estou lá. Por quê? Porque eu passei por isso, né? Então, eram dores muito fortes que ninguém sabia. E a Duda é meu presente de Deus, a minha chegada. Eu costumo dizer o seguinte, para quem de repente está perdido na vida, eu falo assim, pense em alguma coisa que faz você se emocionar automaticamente. Pense em alguma coisa que você faz o seu coração vibrar, que você olha e fala assim, por essa pessoa ou coisa, ou enfim, eu atravessaria o deserto voando por conta dela. Faria tudo por ela. Essa é a minha filha. Então, por ela, eu me mantenho forte e firme. E há pouco tempo, eu tive, o ano retrasado, eu tive a oportunidade de deixar com que pagaram o intercâmbio para ela, né? Isso foi para mim muito orgulho. E também, o ano passado, ela correu 10... Ano passado, não. Um mês atrás, ela correu 10 quilômetros comigo. E a gente correu na Disney, que era o sonho dela. Ela queria correr na Disney. Vamos correr na Disney. Aquele esforço todo. E nós chegamos lá. E foi muito emocionante correr do lado dela, que já está enorme. E graças a Deus está muito bem. É muito difícil a gente lidar com adolescente. E muito difícil lidar com adolescente que já passou por algum trauma. Então, eu sempre falo, puxa, estamos indo bem. Tudo que vocês assistem na internet, gente, tudo isso não é o meu principal. O meu principal é isso aqui. E que eu evito falar um pouco porque é o meu tesouro. E o meu tesouro eu prefiro que fique mais guardadinho mesmo. Mas tá lá, tá bem cuidadinho. E tá gigante. E o que eu aprendi com a corrida foi resiliência. Eu acho que muito mais do que resiliência é você levantar cada vez mais forte. A corrida ensina isso. Então, se você está começando a correr, não pare. Se você já é um corredor que corre há muitos anos, não pare também. Porque esse esporte dá para nós o que não é ensinado em escolas. A gente aprende a suportar. Cada vez que você sai para correr, e acho que todo mundo já passou por isso, é aquele momento que você fala assim, não aguento mais. Aí você fala, não aguento mais. Vamos até ali, vamos até aquele próximo poste. Não aguento mais, mas 4 quilômetros eu sei correr. 4 quilômetros, vamos lá, mais um pouquinho. Ou alguém passa e fala assim, vamos, levanta. Uma pessoa que você nem conhece. Então isso tudo a corrida ensina pra gente. Tá todo mundo ali na mesma situação e um vai puxando o outro e a gente consegue chegar lá. E eu sei que com a rede social, eu trabalho com rede social e eu sei que às vezes parece que esse mundo é muito cruel. O da bolha, da corrida e tal. Mas não é, gente. Se vocês voltarem para a essência dos corredores, aqui é um ajudando o outro. Aqui é um puxando o outro.
no momento que você acha que você vai cair, vem alguém e fala assim, levanta e vambora, sabe? Essa é a essência da corrida e é isso que a gente não pode perder. Muito mais do que tempo e recorde, sei lá o quê, a essência continua sendo essa. E esse é um pensamento que eu levo para quase tudo. E hoje tem sido muito mais fácil correr, quando eu não estou correndo forte, né? Mas eu consigo correr enxergando a beleza oculta. Eu vejo coisas muito lindas. Então eu aprendi mesmo a valorizar isso. Cada dia é um dia diferente, nenhum dia é igual. Isso tudo é um milagre. Eu começo a olhar e falo, caramba, isso tudo é incrível. Né? Justamente por ter passado por muitas coisas e principalmente saber que um dia vai ter fim. Um dia eu não vou conseguir levantar. Não sei, daqui 30 anos, daqui 5 anos, eu não sei. Alguma coisa vai acontecer que eu não vou estar aqui. E então agora vai valer a pena. O hoje vai ser muito bom. Eu decidi isso e é isso que eu vou viver. O ano de 2022 eu realizei meu sonho. 2023, Maratona de Tóquio. Eu fui a melhor brasileira nessa prova. E aí me perguntaram por que eu não fui subir 3, que eu estava o tempo todo com os meus bracinhos levantados, curtindo. E se teve um tempo que eu corria muito para tempo, né? Quero subir 3, quero subir 3. Ali eu falei, eu quero me divertir. Vai dar o tempo que for, eu quero levantar, eu quero ver. E eu vivi Tóquio. Eu sou capaz de lembrar momentos, porque eu fui observando. Eu sei o cheiro das ruas, eu senti o cheiro de comida. Então eu queria ver isso, eu queria ver pessoas, eu queria ver lugares. Porque eu falei, sei lá, de repente eu nunca mais volto, né? E eu já curti isso aqui intensamente. Então eu fui para Tóquio, foi uma prova muito difícil e foi definitivamente uma realização do sonho. Essa medalha me fez acordar todas as vezes. Então todas as vezes que eu falava assim, eu não vou levantar, eu falei, vai sim, porque você vai buscar essa medalha. E outra coisa interessante, gente, é que eu participei de todas as provas a convite das marcas. Então, todas elas, eu fui recebendo um convite de cada uma delas para produzir conteúdo. Então, a ideia era essa, vai lá, produz conteúdo e você corre a prova, tudo bem? Nossa, sou eu, né? Eu vou, claro. E é sempre muito em cima da hora. Tipo, faltando 2 meses, vamos lá correr? Vamos! É por isso que eu tô sempre treinando. É por isso que eu tô sempre atenta. Porque se alguém me chamar, eu vou estar disponível. E eu sempre vou lá para fazer o meu melhor. Sempre. Eu vou fazer o máximo, porque eu acho... É um valor muito alto ali. Eu não tô falando só de dinheiro, é de sonho. Eu imagino que muita gente gostaria de estar lá. Então eu tenho que fazer isso valer a pena. Eu tenho que valorizar isso, porque é sagrado, é algo muito importante. Não é ir lá e fazer, vamos lá e... Tudo bem também, tá, gente? Não é, vou lá para tirar foto. Tudo bem, vai lá para tirar foto. Não acho isso errado. Mas eu queria ir lá correr muito bem. E essa prova foi única. Eu consigo lembrar de momentos. Às vezes a gente não lembra, né? Mas ali eu lembro direitinho. E finais felizes existem. Hoje eu sou casada com o amor da minha vida. Cadê o amor da minha vida? Dudu Suzuki. A gente se casou e foi lindo, foi num dia foi na praia como eu queria, foi num dia que a semana inteira choveu. Aí resolveram colocar uma cobertura de vidro porque iria chover. Eu falei, gente, relaxa, vai fazer sol. Dito e feito, no dia fez tanto sol que as minhas amigas ficaram todas queimadas, assadas, porque foi às 11 horas do casamento. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu sou casada com o amor da minha vida, minha alma gêmea. Eu sei. E essa é a minha mensagem para vocês. Faça o seu coração vibrar. Não importa o que aconteça. Se você falar assim, estou em dúvida, teu coração está vibrando? Se você sentir o seu coração vibrar, é isso que você tem que fazer. Não importa o que as pessoas vão falar. Elas não entendem, a jornada é sua. Elas não vão entender. Não adianta você querer explicar para as pessoas a sua loucura. É sua. É o seu coração que vai estar ali. E de mais ninguém. Próxima maratona agora é dia 13 de abril. Torçam por mim, Paris. Estarei lá. Enquanto eu estiver viva, o meu coração vai estar batendo e vibrando, porque eu vou estar correndo.
corra para sempre. Obrigada por todos vocês estarem aqui hoje. Essa é a minha mensagem de carinho para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Mizuno, que me convidou também. Ó, não chorei quase. Fui forte. Um pouquinho.